Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Jornal de Campina Grande. Estou de volta para, nesta segunda-feira, falar sobre as notícias do dia e comentar as principais informações que tomam conta do noticiário. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o que é esse tal de lockdown. Primeiro, é preciso você saber que é uma palavra em inglês, que significa confinamento, ou a proibição de sair de casa. Se o cidadão não tem casa, fica obrigado a permanecer em abrigos fechados sob a tutela do Estado. Desde 17 de março de 2020 até hoje, nenhuma cidade do Brasil fez confinamento, lockdown, porque a opção dos governantes, de todos os governantes, foi de decretos pontuais, decretos que foram criados para atender a algumas demandas, mas que em nenhum momento proibiram o cidadão de sair de dentro de sua casa. As medidas tomadas até agora, apesar de serem chamadas de lockdown, de confinamento, por quem é contra a estratégia sanitária para impedir o contágio do vírus respiratório, essas medidas não podem ser chamadas no termo em inglês. Aqui em Campina Grande, de onde eu falo, poderíamos nos referir a esse confinamento como um tranca-rua, uma trancadeira ou algo parecido. Essa medida extrema de proibir os cidadãos de saírem de suas casas foi tomada na China, em parte da Europa, Austrália, Nova Zelândia, entre outros países. Ela só é possível se houver uma coordenação nacional, estadual e municipal na estrutura da República Brasileira. Porque teria que haver, por parte das forças de segurança, um entendimento que possibilitasse a imposição aos que tentassem descumprir ou desmoralizar os decretos. Atualmente, não existem condições para um entendimento político que coloque o país inteiro em quarentena, com todos os cidadãos impedidos de sair de suas casas, senão com autorização de segurança emitida pelo governo. E isso, por enquanto, é impossível. Serviria para impedir a disseminação do contágio. Invariavelmente, o aumento no número de mortes obrigará prefeitos e governadores a se desgastarem com a decretação de algumas medidas de isolamento, que serão insuficientes, além de serem muito criticadas e propositadamente descumpridas por quem escolheu fazer militância política com a pandemia do SARS-CoV-2. Todos nós somos contra o isolamento social, ninguém é a favor. O isolamento social, o confinamento, por causa de uma crise sanitária, é uma medida extrema. É uma medida que só é tomada em situações especialíssimas, uma exceção à regra. O isolamento social, todo mundo é contra, como todo mundo é contra o uso de máscaras. O uso de máscaras é uma excepcionalidade, algo absolutamente necessário devido à crise sanitária que nós estamos passando. E assim vai também para as vacinas.
As vacinas só deveriam ser liberadas para serem aplicadas nas pessoas depois que fossem feitos todos os testes e houvesse garantia por parte dos fabricantes de que não haveria efeitos colaterais, que as pessoas não iam adoecer tomando aquela vacina. Não poderiam ser assim aplicadas como estão sendo, de forma emergencial. E por que estão? Porque nós estamos no meio de uma crise sanitária sem precedentes. E me parece que o grande debate está aí, né? Se de um lado tem as pessoas que dizem: nós somos contra a máscara, nós somos contra o isolamento social, nós somos contra a vacina. Eu também sou. Sou contra a máscara, contra o isolamento, contra a vacina. A não ser que esteja acontecendo uma crise sanitária, onde milhares de pessoas estão morrendo todos os dias, milhões de pessoas estão sendo internadas, os hospitais estão lotados. Aí, por causa disso, é necessário a máscara, o isolamento social e a vacina. É fácil de entender. As pessoas mais razoáveis entendem rapidamente. Mas imagine que você seja a favor da máscara e seu adversário político seja contra. Então, algumas pessoas escolheram fazer política partidária com as medidas tomadas para conter a pandemia. E agora, porque achavam que era uma crise rápida, né? Que ia passar rápido, então valia a pena fazer aquele cavalo de batalha. Mas a crise já está completando um ano, sem solução e sem no horizonte, ninguém consegue observar assim, um horizonte de fim da pandemia. As pessoas olham para o horizonte e não conseguem enxergar como vai terminar, porque só piora. Nesses momentos, bate o pânico e o desespero. Principalmente quando se observa os militantes que escolheram uma posição radical porque querem se confrontar com os adversários políticos, querem se diferenciar. Se o meu adversário usa máscara, eu não uso. Se ele é a favor do isolamento social, eu sou contra. Se ele é a favor da vacina, eu tenho que ser contra. Ninguém é a favor de vacina, de isolamento social e de máscara. As pessoas querem ser vacinadas com vacinas amplamente testadas e com garantia. Ninguém quer sair na rua usando um pano na cara. Ninguém quer ficar trancado dentro de casa sem poder sair para canto nenhum. Ninguém quer isso. Mas a crise sanitária está aí. E as previsões são as piores possíveis. O Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, Centro Independente de Pesquisa em Saúde Global da Universidade de Washington, aponta para uma tragédia sanitária no Brasil. Até 1º de junho, já terão morrido 362.665 brasileiros por Covid-19, com picos diários de até 2.000 mortes nos próximos 30 dias. Na Paraíba, a previsão do Instituto é que saiamos dos atuais 4.000, quase 5.000 mortos para mais de 6.105 até o dia 1º de junho, com a média de óbitos diários que chega a 30, chegou a mais de 30, chegou a 50 na semana passada. Os pesquisadores do Instituto defendem que a adoção, o uso universal de máscaras N95 e PFF2 pela população economicamente ativa pode reduzir significativamente essas previsões, que já incluem a vacinação em curso por parte do SUS, que
não vacinou ainda nem 6% da população brasileira. Para promover uma medida extrema, o governo teria que organizar-se com planejamento e método científico, além de investir em informação e propaganda com o objetivo de obter a adesão da população. E atenção, somente um governante com muita credibilidade poderia convencer o seu povo a um sacrifício tão grande como é o confinamento, o lockdown. Nas atuais condições, é muito provável que passemos mais algum tempo convivendo com o vírus e seus efeitos. Já dá para prever que no ano que vem ainda teremos pessoas contaminadas, hospitais cheios e muitas mortes diárias, transformando o processo eleitoral de 22 em um debate único sobre qual liderança agiu melhor ou pior no pior momento da nossa história. O confinamento, o lockdown, é uma medida horrível, é uma medida extrema, é uma medida dolorosa, mas absolutamente necessária nesse momento de dificuldade. E muita gente não consegue entender de jeito nenhum isso. Vamos às manchetes dos principais portais de notícias do Brasil e da Paraíba. Começando com os destaques de capa de hoje da Folha de São Paulo. A Folha traz em manchete de capa hoje: a cardiologista Ludmila Ajar deve recusar convite para o Ministério da Saúde. Ministros e auxiliares de Jair Bolsonaro afirmam que o martelo não foi batido e que ela ainda pode aceitar a missão. Essa médica cardiologista está sendo sondada pelo governo para assumir o lugar do atual ministro da Saúde, o general Pazuello. E há muito apoio em torno do nome da Ludmila Ajar. Ela fez muita amizade no Palácio do Planalto e no Congresso. Muitos políticos importantes a apoiam, inclusive o presidente da Câmara Federal. Por outro lado, pouca gente apoia o general. Ele, inclusive, está sofrendo bastante ataques, inclusive do governo, de pessoas ligadas ao governo, porque ele está cumprindo o que foi solicitado. É interessante, né? Como o indivíduo pode ser penalizado por estar fazendo aquilo que o chefe mandou? A gente não pode dizer que o ministro da Saúde ele está agindo por conta própria. É óbvio que ele não está agindo por conta própria e que o que ele fez do jeito que fez porque foi mandado fazê-lo e não contou conversa. Cumpriu a missão que lhe foi dada dentro das suas limitações, que, como descobrimos, são muitas. Com ele, saímos de uma situação, com esse ministro, né? Saímos de uma situação que já era considerada grave em maio do ano passado e estamos numa situação agora considerada gravíssima. E totalmente descontrolada. Eu acho que foi muita coragem, uma certa pretensão de um cidadão que nunca entrou num hospital para ter uma experiência de administração hospitalar, que nunca dirigiu a saúde pública nem de um pequeno município, pegar logo um Ministério da Saúde para tomar conta. Aparentemente,
poderíamos chamar isso de coragem, mas quando se faz algo sem se poder fazer, me parece mais estupidez do que coragem. Hoje São Paulo, diz a Folha, começa a fase emergencial. Muita coisa vai ficar fechada no estado de São Paulo, que está entrando numa fase mais difícil de isolamento por causa dos hospitais que estão cada vez mais lotados. Imagine você, São Paulo com os hospitais lotados. Paraná busca cilindros de oxigênio para enfrentar alta nas internações por Covid-19. A pandemia faz crescer busca por home care e hospitais de transição. Quebra de sigilos do caso Flávio revela indícios de rachadinha em gabinetes de Jair e Carlos Bolsonaro. Os dados apontam ainda transações suspeitas realizadas pela segunda mulher do presidente, é o que revela o portal de notícias UOL. Com decisão pró-Lula, réus devem consolidar vazamento de Curitiba e pleitear benefício. Não dá para o PT voltar sem repartir o poder com mulheres negras, é o que diz uma socióloga em entrevista nessa segunda na Folha. Há um ano, participação de Bolsonaro em ato lançou bases do negacionismo. A Folha de São Paulo lembra das manifestações do ano passado. Relator do caso Isa Pena propõe paridade entre homens e mulheres em Conselho de Ética. Benefícios a procuradores e juízes avançam e somam 543 milhões de reais na pandemia. Pela defesa de ser católica e para lutar por direito das mulheres, o Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu católicas pelo direito de decidir de usar católicas no nome. Há uma confusão aí, porque algumas mulheres católicas são a favor do aborto, tem um movimento dentro da igreja a favor do aborto e a igreja é contra o aborto. Então aí uma confusão a ser dirimida pelos tribunais, e o Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu esse grupo de usar o termo católicas no nome. Seguro-desemprego de doméstico pode ter mais parcelas. Essas são as principais manchetes de capa da Folha de São Paulo. Portal Mais PB, de João Pessoa, 15 de março. Com recusa de Ludmila, paraibano ganha força para substituir Pazuello. É um médico paraibano chamado Marcelo, doutor Marcelo, que formou-se na Universidade Federal da Paraíba, mas fez carreira no Rio de Janeiro, no sudeste do país. É um renomado médico, conhecido do atual presidente, que está à procura de um substituto para o general que ele botou no lugar. Em João Pessoa, idosos com 72 anos começam a ser vacinados contra a Covid. Inscrição para 22 mil vagas no IBGE acaba nesta segunda. Salário é de R$ 2.100. Paraíba tem 52 pacientes com Covid-19 na fila de espera por leito de UTI. 52 pacientes na fila de espera na Paraíba. Isso é muito grave e necessitaria de uma providência. A principal providência nesse momento não é ampliar os leitos de UTI, porque não adianta botar mais uma cama lá. É preciso que existam os médicos, os enfermeiros, os demais profissionais de saúde para tratar do doente. E não tem mais. As prefeituras estão abrindo e fechando, os estados abrindo e fechando editais para contratar mais profissionais de saúde e não estão conseguindo contratar porque muitos profissionais, muitos médicos, muitos enfermeiros não querem trabalhar com Covid devido ao risco, né, envolvido com ter que lidar com esses pacientes. Principalmente o risco de faltar insumos, de não ter o que fazer, o desespero de ver as pessoas morrendo sem ter como salvá-las, porque não tem
terapia intensiva suficiente para todo mundo. Esse é o grande dilema que estão vivendo os médicos e profissionais de saúde desse tempo de crise sanitária. No blog do Alisson Bezerra, o destaque é que veneziano torce por filiação de Maia ao MDB. O Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara Federal, se desentendeu com o partido dele, o Democratas, e muito possivelmente irá se filiar ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, antigo partido do Movimento Democrático Brasileiro. Em João Pessoa, polícia encerra a festa clandestina e prende 3. Em todo o país, Semana do Consumidor começa com promoções. Contra aglomerações, Campina Grande tem reforço na frota de ônibus em horários de pico. Violência, Grande João Pessoa tem assassinatos no domingo. O Heron Cid, em sua coluna, traz em destaque: entre elefantes e mosquitos, o toque de recolher em Campina. Na zona rural, a operação encerra festa em bar e multa proprietário. Câmara de Campinas suspende sessões presenciais para evitar casos de Covid-19. Bruno lamenta opiniões pessoais de juiz em decisão. Mais de 300 profissionais de saúde são convocados para o Hospital das Clínicas. Esses os destaques de capa de hoje do portal Mais PB. No Jornal da Paraíba, destaque para vacinação que começa para idosos com 72 anos ou mais em João Pessoa. E ainda, imunização acontecendo em 15 ginásios da cidade no espaço cultural e pontos com drive-thru na capital da Paraíba. Paraíba passa de 4.900 mortes por Covid-19 e ainda, muito provavelmente ainda essa semana, o estado da Paraíba vai bater a marca dos 5.000 mortos por Covid, desde o início da pandemia. Com um ano de pandemia na Paraíba, 5.000 pessoas já morreram. E talvez tenha morrido ainda muito mais, né? Porque, como nós sabemos, existe uma subnotificação dessa doença. E muitas pessoas ainda não foram contadas como mortos de Covid. Juliette ultrapassa GK e se torna a paraibana mais seguida no Instagram. Esses os destaques de capa do Jornal da Paraíba, que ainda traz Marcelo Queiroga, nega que recebeu o convite de Bolsonaro para a eventual saída de Pazuello. O cardiologista paraibano Marcelo Queiroga negou que recebeu o convite. 13 surpreende, Botafogo decepciona na Copa do Nordeste. Esses os destaques de capa do Jornal da Paraíba. No portal Correio, manchete de capa: 5 bairros de João Pessoa têm maior infestação local de Aedes aegypti, aponta levantamento. Pandemia afeta hábitos alimentares e sono de profissionais de saúde. 3 pessoas são detidas em festa clandestina na Praia do Sol, em João Pessoa. Governo federal autoriza reajuste de 4,88% em preços de remédios. Correio Carinhoso distribui cartas entre idosos e combate solidão. João Pessoa vacina contra a Covid-19 idosos com 72 anos ou mais nesta segunda-feira. E deputado Daniel Silveira vai para a prisão domiciliar. Terminam inscrições no processo seletivo do IBGE. Secretaria Estadual de Saúde registra 37 mortes por coronavírus e 93% de ocupação de leitos na Grande João Pessoa. Procon realiza mutirão para renegociação de dívidas na capital. Esses os destaques de capa do portal Correio. Seguindo para manchetes do portal WSCom. Covid-19.
Paraíba tem 52 pacientes na fila por leitos de UTI nesta segunda-feira. Agora, nesse momento, 52 pessoas estão precisando de uma unidade de terapia intensiva e não tem nenhuma disponível. Esse cenário é muito preocupante. Primeiro porque quem precisa de UTI precisa para agora, precisa para já, precisa para ontem. Não é algo que se possa ficar esperando até que fique vago. É uma necessidade que pode ser decisiva entre viver ou morrer. Ainda considerando que a maior parte dos pacientes que entram numa unidade de terapia intensiva não sobrevivem. A média geral dos pacientes que entram em UTI, principalmente pública, é de uma morte de 75%, enquanto numa UTI privada a morte é de 25% dos pacientes com Covid. Em média, 50% dos pacientes que entram em UTI com Covid não saem vivos. Imagine não poder nem entrar na UTI, nem a chance de lutar pela vida. Morrer sufocado sem oxigênio. Esse é o destino de pelo menos 52 pacientes paraibanos que estão na fila por leitos de UTI. Quebra de sigilos aponta indícios de rachadinha também nos gabinetes de Jair e Carlos Bolsonaro, destaca o WSCom. Protesto em prol do governo Bolsonaro são registrados em João Pessoa e diversas capitais. Os protestos aconteceram no domingo. Médica Ludmila Ajar deve recusar cargo de ministra da Saúde. Essa médica, Ludmila, ela é a favor das vacinas, a favor do isolamento social, a favor do uso de máscaras. Ou seja, ela é o contrário do atual ministro. Morre de Covid-19 o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Paraíba, Wallace Pereira. E ainda no WSCom, polícia encerra festa clandestina com 50 pessoas em João Pessoa e prende 3. Governo da Paraíba nega qualquer elevação de alíquota de ICMS sobre combustíveis. João Pessoa vacina idosos com 72 anos ou mais a partir de hoje. Marcelo Queiroga nega assumir o Ministério da Saúde e a ANS. Presidente da SBC garante que não foi convidado. Primeira cidade a vacinar em massa e encerra a etapa de imunização. Paraíba ultrapassa 4.900 mortes por Covid. Grande João Pessoa tem 93% de UTIs ocupadas. Esses os destaques de capa do WSCom. O G1 Paraíba traz em destaque: idosos com 72 anos ou mais podem se vacinar a partir de segunda-feira. Frotas de ônibus são reforçadas em horários de pico em Campina Grande. Paraíba passa por 4.900 mortes por Covid-19, ou passa de 4.900, vai chegar a 5.000 ainda essa semana. Hospital Pedro I recebe 10 respiradores para ampliar leitos de UTI. Essas máquinas são essenciais para tratar os doentes de Covid. O aumento representa 20% de ampliação da oferta de leitos na unidade hospitalar. Engenheiro civil e diretor da Cagepa, Simão Almeida, morre aos 58 anos. Simão era servidor da Cagepa há mais de 35 anos e já foi gerente regional da companhia em Campina Grande. Oportunidades. Veja concursos e seleções com editais publicados essa semana no G1. E veja também quem pode ser vacinado hoje. Mutirão de renegociação de dívidas começa hoje por aplicativo em João Pessoa. Mulher é baleada na cabeça e socorrida para o hospital.
o INMET emite um alerta de perigo potencial de chuvas intensas em 76 cidades da Paraíba. A maioria dessas cidades fica no sertão do estado e que correm o risco aí de hoje ter fortes chuvas, precisam se preparar para isso. São as chuvas de março fechando o verão. Chuvas de março que, né, como nós sabemos, sempre chegam surpreendendo, né, e às vezes muito fortes, com risco de causarem grandes danos. E esses os principais destaques de capa do jornal do portal G1 Paraíba. Continuando com o Paraíba Online, a parte desvarios e desdobramentos que podem provocar a falta de diálogo é a edição desta segunda-feira da coluna A Parte. Em análise, o governo sinaliza que seguro-desemprego de doméstico pode ter mais parcelas. Juíza suspende 3 decretos em 3 cidades da Grande João Pessoa. Paraibano cotado para ser ministro. E ele disse: o presidente conhece o meu trabalho, mas ele negou que tenha sido realmente convidado. Vereadores quase brigam no plenário da Câmara de Campina Grande. 2 agências disputam conta publicitária da Câmara de Campina. E a mesma Câmara decidiu suspender as sessões presenciais. Não se sabe se é para evitar a Covid ou para evitar que os vereadores saiam na mão em plenário. Esses os destaques de capa do Paraíba Online. No Paraíba Radioblog, o destaque é que a Paraíba registra 28 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas. A Secretaria de Estado da Saúde informou, neste domingo, 1.256 novos casos de Covid-19 e 28 novas mortes durante o período de 24 horas. Eduardo pede criação da Coordenadoria do Bem-Estar Animal. E Prefeitura de João Pessoa recebe 40 novos respiradores e trabalho para a abertura de 24 novos leitos de UTI. Esses os destaques de capa do Paraíba Radioblog. No blog do Max Silva, o destaque é para a Semana do Consumidor, que começa oficialmente hoje em todo o país. Juiz determina que Campina cumpra decreto estadual. Prefeito critica a decisão. Pandemia. Câmara de Campina Grande suspende realização de sessões presenciais. Esses os destaques de capa do blog do Max. No blog do Márcio Rangel, o destaque é para Marielle Franco e Anderson Gomes, que foram mortos há 3 anos com munição roubada na Paraíba. Esperança, sem vaga na UTI, dona de casa faz apelo pela saúde do padrasto. Não deixem ele morrer. Mais de 150 médicos são convocados para unidades de referência de Covid-19 na Paraíba. Gabigol do Flamengo é flagrado pela polícia em evento com aglomeração dentro de cassino clandestino. Esses os destaques de capa do blog do Márcio Rangel. No Realidade PB, site informa: Pazuello nega pedido de saída do cargo. Continua até quando o presidente quiser. O Eduardo Pazuello está, digamos assim, por um fio. E ainda não se sabe se ele vai ser realmente substituído ou não. Diretor da CAGEPA, o Simão Almeida, morre vítima de Covid-19. Esses os principais destaques de capa do Realidade PB. O site Fonte 83 traz como destaque que IBGE traz inscrições, quase 500 vagas de concurso público para o censo 2021. As inscrições terminam hoje. Se você tem interesse em concorrer a uma dessas vagas para ser essenciador do IBGE, a oportunidade vai até hoje, então acesse o site do IBGE. Eu suponho que seja no site do IBGE
mas as inscrições elas estão abertas. Aqui na Paraíba tem 476 vagas, 197 para agente censitário municipal, 279 vagas para agente censitário supervisor, salários vão de R$ 1.700 a R$ 2.100, a taxa de inscrição é de R$ 39,49 e as informações podem ser obtidas em edital online. Esse o principal destaque do Fonte 83. No site Hora Agora, o destaque é para o contribuinte que pode pagar taxas federais com cartão de crédito. Bruno confirma recurso e aponta excesso de linguagem e opiniões pessoais de juiz. Juiz derruba decreto municipal e restrições impostas por João prevalecem. Anvisa vai monitorar a produção e distribuição de oxigênio medicinal. Visita do Papa levanta questões sobre igreja perseguida no Iraque. Esses os principais destaques de capa do Hora Agora. Senhoras e senhores, tenham todos um excelente dia. Amanhã estaremos de volta para mais uma edição do Jornal de Campina Grande, deixando aqui essa reflexão que foi feita inicialmente também, né? De que ninguém é a favor do uso de máscaras, que ninguém é a favor do isolamento social e muito menos a favor de tomar vacina sem que seja essa vacina exaustivamente testada e garantida pelo fabricante. Mas numa pandemia, numa crise sanitária, tem que usar máscara, tem que ter isolamento social e tem que ter vacina, senão a gente não sai dessa. E a impressão que eu tenho é que algumas pessoas preferem manter essa situação, estão, de certa forma, satisfeitas com o estado das coisas, esse confronto. É preciso, para alguns, alimentar um inimigo imaginário, um inimigo que possa ser rotulado. E nesse debate político fica patente essa divisão. Uma divisão que estabelece uma espécie de fronteira entre as pessoas, entre os seres humanos. E a fronteira é a seguinte: existem as pessoas que merecem ser consideradas como seres humanos e as pessoas que não merecem, que são desumanizadas. E todos os problemas da sociedade são colocados na conta desses que são desumanizados e passam a ser os inimigos da sociedade. Essa estratégia política, ela foi utilizada várias vezes na história da humanidade por líderes populistas e autoritários que buscavam se perpetuar no poder. Era tudo pelo poder. O poder sobre as pessoas. E esse é um poder que é muito ambicionado. E algumas pessoas sentem uma certa necessidade de pertencer a algum grupo, a algum coletivo, de alguma forma estarem associados. E para manter viva essa sensação de associativismo, os líderes populistas escolhem bodes expiatórios, figuras que precisam ser martirizadas, que precisam ser expostas publicamente e que essas pessoas precisam ser também imposto a essas pessoas, além da exposição, impor o sofrimento, para que sofram publicamente. E esse sofrimento público
é utilizado como um exemplo do que não é humano, do desumano. É uma estratégia política muito eficiente e funcionou muito bem no Brasil recentemente. A disputa política, ela acabou por atrapalhar o combate ao coronavírus, ao novo coronavírus. No Brasil, estamos tendo que lutar contra, além do inimigo comum a todos os humanos, que é o novo coronavírus, um outro inimigo. O inimigo que realiza sistematicamente campanhas de desinformação para causar confusão, para causar o caos. Essas campanhas de desinformação, elas são extremamente eficientes. São distribuídas pelas redes sociais em formas de propaganda que apelam para aqueles gatilhos emocionais que todos nós temos. Somos suscetíveis e muitos já foram vítima desse sistema, essa organização criminosa de desinformação. Em algum momento no futuro, é possível que, no olhando para o passado, as outras pessoas vão olhar para nós que hoje estamos no presente, e se perguntarem: mas como eles foram tão estúpidos ao ponto de deixarem isso acontecer? É isso que nós fazemos quando olhamos para o passado. Quantas vezes você não já se pegou aí olhando para o passado e dizendo: mas como eles foram tão estúpidos, esse pessoal que deixou isso acontecer? Será que não tinha ninguém que visse? Tem gente que vê e que sabe que as coisas não estão corretas, que o que está acontecendo não é correto. Mas tem outra coisa mais poderosa do que isso. É a espiral do silêncio daqueles que gritam. Gritam e esperneiam e ameaçam com violência. Ativistas políticos que gritam, esperneiam e ameaçam com violência, que terminaram por calar as vozes sensatas, as vozes das pessoas que disseram e que sempre disseram: não vamos confiar cegamente em nenhum político. Vamos desconfiar um pouco. Não vamos idolatrar nenhum funcionário público que elegemos. Vamos mantê-los sob vigilância, sob crítica e permanentemente desconfiar das suas ações, das suas palavras, das suas atitudes. Correto seria que o cidadão mantivesse sempre essa postura. Mas, a preço de hoje, muitos apaixonados estão em um caso de amor com seu político de estimação e não conseguem enxergar de jeito nenhum que ele tenha qualquer tipo de defeito. Era o que eu tinha para hoje, senhoras e senhores. Mande e-mail para mim, @arquimedesonofre@gmail.com. Deixe seu comentário aí sobre o Jornal de Campina Grande e até a próxima edição. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.